acontece a partir de um incentivo muito peculiar do estudo e da prática do Evangelho de Jesus, sob qual perspectiva? Modelo e guia. Então, nós não estamos olhando para Jesus como um demiurgo. Nós não estamos olhando para Jesus como uma figura que traz para a gente determinados benefícios. Nós estamos olhando para Jesus como guia, como o mestre que nos exemplificou valores. É nesse sentido que nós estamos a par com Jesus. E isso faz com que a gente tenha comportamentos especiais. Eu sempre conto isso porque eu achei... Sabe aquelas coisas que você não percebe? Né? Nós estávamos uma vez no Evangelho no Lar e, particularmente, estávamos vivendo um momento existencial de muitas facilidades. Sabe aqueles raros momentos da sua existência em que o salário está dando para pagar todas as contas e sobra? Em que no trabalho não tem problema nenhum? Em que na família está tudo maravilhosamente bem? Os amigos estão bem, na família está todo mundo com saúde, todas as coisas estão naquele momento. Eu digo assim, eu estou no céu e não estou sabendo. Deve ter até desencarnado. E a gente tinha feito o Evangelho no Lar naquele dia sobre bem-aventurados os aflitos. E eu fiquei muito sensibilizado com a natureza das discussões que nós tivemos. E quando minha esposa pediu para fazer a prece, eu, assim, muito comovido, emocionalmente vinculado, eu disse assim, Pai, nesse momento em que nós estamos tão tranquilos, o Senhor não quer aproveitar e mandar os problemas, não? Aí, quando eu terminei a prece, minha esposa fez assim, para tu, né? Ele atendeu, viu, gente? Os problemas vieram. Graças a Deus, os problemas vieram. Mas qual era a convicção naquele momento? Puxa, eu estou com tudo bem aqui. Não tem melhor momento para eu enfrentar as minhas dificuldades. Porque tá tudo tranquilo. Então, agora é uma boa hora para a gente dar o passo subsequente, para a gente enfrentar a dificuldade que tem. De onde é que advém uma concepção como essa? A noção de que nós estamos numa escola. O que o aluno faz quando o professor só dá para ele dever fácil? Professor, eu quero aprender. O senhor não tem um dever mais difícil para eu me explorar, para eu desenvolver minha habilidade, para eu fazer o que eu estou fazendo? Uai, eu como espírito, eu estou numa escola. Se está muito fácil, manda aí. Porque eu quero aproveitar a minha estadia do lado de cá. Essa concepção é a concepção que Jesus veio trazer para a gente integralmente. Quando ele diz assim, qual é a nossa atitude no momento de tristeza? Confiança em Deus. Mas qual é a nossa atitude no momento de alegria? Confiança em Deus. Qual é a nossa atitude no momento fácil? Confiança em Deus. E no difícil? Confiança em Deus. Essa atitude é uma atitude que muda. É uma atitude que traz para a gente um vigor diferente no dia a dia. Mas de onde surge essa atitude? Do estudo e da prática desses valores. É por isso que, dentro da casa espírita, nós identificamos um equipamento de transformação espiritual. Todos os elementos da casa espírita são dispostos como recursos para promover a transformação espiritual do indivíduo. Você estuda, você conversa com os espíritos para ver as consequências do que eles fizeram, e você é convidado para fazer a caridade, para você exercitar aquilo que você está percebendo que está lhe faltando. O que é isso? É um equipamento. Você não vai para a academia para fazer musculação? Para quê? Para ganhar autonomia de respiração, para ganhar massa muscular. Para que você vai para o centro espírita? Para ganhar massa muscular no espírito. Para desenvolver autonomia para você fazer alguma coisa. Agora, da mesma maneira que não adianta você ir na academia e ficar olhando os outros se exercitarem, não adianta você ir para o centro espírita e ver os outros fazendo bem. O resultado vai ser
o mesmo. Então, é essa noção que a gente precisa começar primeiro a compreender para depois implantar no nosso dia a dia. E aí eu digo o seguinte, se tudo tem jeito na vida, eu adoro essa imagem. Um dia Thanos será espírito puro. Pensaram nisso? Tudo tem jeito, gente. Essa convicção é ela que nos leva a ter uma atitude de amor, justiça e caridade incondicionais. Não é o outro que define o meu comportamento, sou eu. E Jesus alerta isso. Conceito de justiça grego: amar aqueles que nos amam e odiar aqueles que nos odeiam. Fazer todo o bem àqueles que amamos e todo o mal àqueles a quem odiamos. Conceito de justiça de Jesus: amai os vossos inimigos. Porque não é a atitude dele que determina a sua. Diante de quem você ama, você é bom. E diante daqueles que você não ama, você vai ser bom. Por essa compreensão, por esse entendimento. Então não é o outro que determina o seu comportamento, é você que escolhe o seu comportamento. Isso é a autonomia espiritual. Isso é a descoberta de uma conduta que fortalece, que constrói, que edifica, que traz para o nosso espírito uma atitude de convicção inamovível. Isso é resultado de uma compreensão desse processo. Por fim, é objetivo da comunicação social espírita, na sua função midiática, transformar todos os meios, todas as ferramentas em instrumentos de divulgação. Do quê? Dessa mensagem. Então a gente não tem restrição. Não é a ferramenta que caracteriza alguma coisa. E a gente vai entender uma coisa. Peraí. Quer dizer que, dentro da doutrina espírita, com responsabilidade ética, a gente pode utilizar todos os meios para trabalhar a divulgação do espiritismo? Sim. Mas isso precisa ser feito de maneira eficiente, eficaz, efetivamente alcançando os objetivos da mensagem. Nós não podemos confundir a mensagem com o meio. Porque o Centro Espírita tem um site que é lindo. Parabéns. Qual é a mensagem que está no site? Não, só é lindo. Tá. Confundiu o meio com a mensagem. Nossa, eu fui assistir uma palestra do Marco Negrão. Olha, foi uma palestra maravilhosa. Ele falou sobre o quê? Nem lembro. Foi tão encantadora que eu nem lembro. Ele falou tanta coisa bonita que eu nem me lembro do que ele falou. Sinto muito, Negrão, não foi uma boa palestra. Eu costumo repetir, tenho dito isso, né? Me surpreendeu na leitura dos sermões da 60ª, do padre Antônio Vieira, quando ele fala sobre a parábola do semeador. A uma certa altura, ele faz uma apreciação dos bons pregadores. E a certa altura ele diz assim: existem 2 tipos de bons pregadores. Existem aqueles que, quando eles falam, nós nos encantamos deles. São bons. Mas existem os melhores. São aqueles que, quando eles falam, nós nos desencantamos de nós mesmos. Esses são os melhores. A mensagem espírita, ela não pode ser uma mensagem, ao utilizar a mídia, ela simplesmente leve o indivíduo a se encantar pelo conteúdo. Porque a gente vai ter feito metade das coisas. A mensagem é de tal natureza que o indivíduo se desencante dele e queira efetivamente mudar. Nós estamos falando de coisas
que precisam ser refletidas dentro das nossas atitudes. André, quer dizer que a gente vai parar então com as mensagens consoladoras, porque a mensagem consoladora deixa o sujeito satisfeito. Não, gente. A gente precisa oferecer consolo, mas a gente precisa oferecer esclarecimento. Se a pessoa está precisando continuamente de consolo, significa que nós a estamos tornando dependente de nós. E até Jesus, de quem nós necessitamos profundamente, chegou um momento que ele disse aos discípulos: grande abraço, agora é com vocês. E nós precisamos porfiar pela construção de uma autonomia espiritual. Esse processo de autonomia espiritual para nós mesmos e para aqueles a quem nós estamos alcançando com a mensagem é o significado dessa transformação moral que advém com o esforço de divulgação do Espiritismo. Considerações? Voltamos ao ponto que a gente está. Perguntas? Comentários? Por favor. Nessa linha de raciocínio, com relação à preocupação em divulgar a notícia, nós tivemos uma situação num grupo que nós fazemos parte do ensino básico, onde as pessoas foram buscar informações sobre suicídio, por exemplo, e ao se deparar com o cabedal de informação que eles tiveram acesso, eles nos trouxeram indagações no sentido assim: isso me parece um tanto quanto duro o que acontece. Por exemplo, a moça trouxe uma situação: o meu filho muito provavelmente não está assim, ele não está dessa forma, eu acho que não é por aí. Então, assim, essa questão da mensagem, né, como a gente tentar aliviar sem tirar o peso da gravidade, né, da situação, porque o que a gente percebe é um excesso de romantização, né, de como a notícia tem que ser veiculada. A minha dúvida está nesse sentido: como que a gente pode tentar melhorar um pouco, ou tentar não cair nessas armadilhas de tentar romantizar e tirar o peso da mensagem que precisa ser veiculada. Como é que Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro? E ele chorou. E ele foi para Betânia. E lá, ele chorou com as irmãs. E chorando com as irmãs, ele disse: mas ele está vivo, vou buscá-lo. E trouxe, não foi? Uma das características que nós, infelizmente, incorporamos no pensamento espírita é que, em geral, os espíritas trabalham bem a fé raciocinada. Então, por conta disso, a gente acha que esclarecer uma pessoa é suficiente. Então, qual é o discurso espírita em velório? Fique triste não, ele está vivo, tá? Então, fique bem agora. Porque agora você sabe que ele está vivo. Não tem motivo para você estar triste por conta disso. É assim o nosso discurso. A gente não tem a sensibilidade de dizer assim: olha, foi seu companheiro, foi sua companheira, estava durante tanto tempo com você, ele viajou, ele continua vivo, mas você está sentindo falta. Puxa, você tem direito à tristeza. Eu também tenho direito à tristeza. Então a gente precisa ter o discernimento de saber o que é que nós estamos oferecendo ao outro a partir de uma empatia. E isso não é uma acomodação, isso não é uma conveniência. Com relação à questão do suicídio em especial, eu acho bom a gente lembrar. Qual é o livro que primeiro vem à cabeça da gente quando a gente fala sobre suicídio no movimento espírita? Memórias do Suicida, né? Quem escreveu? Quem é o autor? Camilo Castelo Branco. Que espírito é esse? Camilo Botelho, escritor português, impressionista. O que é o impressionismo? É um movimento artístico que tenta exprimir o que o autor sente.
Dá para entender o primeiro capítulo? O que ele está descrevendo? Minuciosamente o que ele sente. O primeiro capítulo é duro, é horroroso. Porque ele está pintando um quadro como um artista. Ele está descrevendo as impressões que ele teve após o suicídio. O livro terminou ali? O que é todo o restante do livro? O que é todo o restante do livro? É um acolhimento, é um conforto, é um consolo, é uma transformação, é um fortalecimento, é um processo todo. Onde é que a gente se fixou? E o nosso discurso está todo centrado no primeiro capítulo. Nosso discurso não está centrado no restante das coisas. A gente parece que está esquecido que Allan Kardec, quando entrevistou o espírito suicida, que tinha se suicidado há meses, o espírito dizia uma situação que não era aquela que está descrita por Camilo Botelho. Ué, mas todo espírito não vai parar no vale do suicida, não? Não. Não. Cada espírito tem uma história. Cada espírito tem um contexto. A gente deve aliviar? Não, gente, não é um processo de aliviar. É a gente apresentar a doutrina na sua integralidade, não na parcialidade que nos acomoda. Por isso, o divulgador espírita ele tem que ter segurança doutrinária. A que eu devo me dirigir? Paulo foi um exemplo disso. Paulo diz assim, fiz-me fraco para os fracos, forte para os fortes. Fiz-me tudo para todos. A quem eu estou me dirigindo? Eu tenho assim uma ojeriza. Caiu um avião. A imprensa vai nos espíritas. Por que caiu o avião? Não, é porque eles tinham um débito passado, e nesse débito passado agora eles estão cumprindo. Acidente que aconteceu lá na Boate Kiss, estão lembrados? Boate Kiss, morreu um monte de jovem, um drama do tamanho do mundo. Espíritas, por que aconteceu o acidente dos espíritos? Não, são antigos espíritos nazistas que estavam sufocando os judeus e agora eles voltaram. É mesmo. Essa é a notícia que você queria ouvir? É essa explicação que você queria ouvir para as pessoas? No momento de dor, no momento de dificuldade como aquele que está acontecendo? Jesus chorou. Jesus, Lázaro morreu. Não se preocupe não, está vivo. Ele sabia que ele estava vivo, não sabia? E por que ele chorou? Se vocês olharem a maioria dos depoimentos das mães que foram até Chico e não receberam mensagens dos filhos. Porque a gente tem essa, né? Foi lá em Chico e recebeu. Mas tem um monte de mãe que não recebeu. Um dos testemunhos de uma dessas mães me surpreendeu muito. Porque ela diz assim, eu saí de lá profundamente consolada. Por quê? Porque eu entrei, falei da minha dor, ele me abraçou e chorou comigo. Nós choramos por meia hora abraçados. Quando a gente terminou de chorar, pronto. E Chico chorou por quê? Percebe que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade com isso? A gente precisa saber se dirigir a um público que não pode ser... A mensagem não é dura para quem não compreende, porque não funciona. A mensagem é dura para quem compreende. E quando a gente está falando de dureza da mensagem, a gente não está dizendo que ela não é uma mensagem confortadora. Ela tem que ser uma mensagem confortadora. Ela tem que ser uma mensagem esclarecedora. Ela tem que ser uma mensagem transformadora. Primeira fala de Jesus aos discípulos depois que voltou do reino da morte foi: eu não disse a vocês? Foi isso que ele disse?
Paz seja convosco. Percebe a natureza da mensagem de que a gente está falando? É uma mensagem de empatia, é uma mensagem de silêncio, é uma mensagem de conforto, de aconchego, mas não é uma mensagem de conivência. Não é uma mensagem de, olha, vai que está tudo bem. Não está bem. Vamos pensar em como é que a gente consegue trabalhar com isso. Então, nós precisamos prestar atenção nos veículos de mensagem, porque nós estamos num momento perigoso para o Espiritismo. A sociedade tem sede do Espiritismo. Tem. Mas ela quer ouvir o Espiritismo que a confirme. Ela quer ouvir o Espiritismo que lhe dê condições de continuar fazendo o que ela está fazendo. Então, o que a gente tem visto? É só você olhar as mídias sociais. Quem são os popstars das mídias sociais? Estou falando de fenômeno mediúnico, estão falando de conivência, estão falando de uma ética hedonista. Passe para refazer o vigor sexual. Hein? Desculpa, eu acho que eu não entendi direito. Ué? O povo está fazendo apelo de tudo que é de jeito. Eu tenho brincado com as pessoas dizendo assim, olha, minha gente, como é que está a frequência do centro de vocês? Tem muita ou tem pouca gente? Não, meu centro não tem muita gente, não. Bom sinal. O discurso está bom. Quer encher o centro? Enche. Começa a vender água fluidificada dizendo que cura tudo. Vai lotar. Vai lotar o centro. O povo vai chegar lá, misericórdia, essa água aqui não. A gente tem essa água aqui é para dor de barriga, essa água aqui é para impotência sexual, essa água aqui é para melhorar e calmar os indivíduos. Vai encher. Porque o povo está querendo elementos de facilidade. Agora, chega na casa espírita, olha, eu estou sofrendo tanto, o que é que eu devo fazer? Assim, olha, você precisa se confortar e se transformar. Ah, mas não é só tirar meu obsessor. Não, não, se eu tirar o seu obsessor e você continuar com esse comportamento, vai vir outro. Ixi, não vou lá naquela casa que não é eficiente, não. Eu preciso daquela outra que o camarada olha para você e diz assim, estou vendo um espírito. Você tem se sentido mal de vez em quando? Eita, ele sabe, ó. Tem momentos que você tem alguns pensamentos que não são bons? Tem. Olha, tem 3 espíritos aí em torno de você. 3. Agora não se preocupe não, ó. Saiu 2. Saiu 2. E o povo acha que, não, tá bom, olha. Hoje eu não estou me sentindo bem, eu vou lá no centro, eu vou tomar um passo, vou espantar os espíritos, vou continuar fazendo o que eu quero fazer. É esse o espiritismo que nós estamos propondo? Eu penso que não. Por que nós não estamos propondo esse espiritismo? Porque quando essas pessoas desencarnarem, vão voltar para aquele mundo e dizer assim, meu amigo, você não me disse que eu estava livre? Por que eu estou sofrendo do lado de cá? Você não tinha tirado os meus males? Por que eu estou sofrendo do lado de cá? Ou vocês não estão recebendo espíritos que estão cobrando isso? Olha, eu recebi extrema unção. Por que eu não estou no inferno? Eu cumpri as minhas obrigações, eu doei as minhas coisas. Por que eu estou sofrendo do lado de cá? E a gente diz assim, porque lhe enganaram. Porque não era suficiente para você ter feito isso. Você se enganou. Nós vamos construir um discurso de enganação? Ou nós não estamos diante de uma ética imortalista? Gente, eu não estou falando isso, não é para fazer admoestação, não é para puxar a orelha da gente. Mas é para a gente refletir sobre a natureza da doutrina que nós estamos divulgando. Quer dizer que a gente... Cuidado, você vai para o umbral. Não é esse o discurso que a gente tem que fazer. Não é um discurso para dizer às pessoas como é que a gente está trabalhando. Mas nós, os divulgadores espíritas, deveríamos ter como página de cabeceira
a preleção de Eusébio em No Mundo Maior. É uma preleção em que o Espírito, primeiro, ele reúne estudantes das escolas espiritualistas no mundo espiritual, espíritos desdobrados. Ele faz um discurso sobre a história da religiosidade em torno dos assuntos. E ele conclama os espíritos a efetivamente fazerem a sua transformação espiritual. Ele diz assim: vós necessitais de luz e estáis na sombra. O que é que você quer? Eu posso lhe apresentar aqui um monte de espírito iluminado, mas eles não conseguirão lhe iluminar. Essa tarefa sua. E se vocês voltarem para o lado de cá sem essa luz, vocês vão sofrer. E não vão sofrer porque eu estou botando mau agouro para vocês. É porque nós vivemos aonde nós escolhemos viver. Ponto. Essa é a regra da vida. As suas atitudes estão lhe trazendo tristezas? Estão. Ou você muda, ou você vai continuar triste. Não quer me ouvir, não? Não. A vida vai cuidar de lhe ensinar. É essa descoberta que nós estamos falando com esse processo. É por isso que doutrina espírita não é uma doutrina para quem quer. Ela não é uma doutrina para pessoas que estão imaturas do ponto de vista espiritual. E nós não podemos contemporaneizar com essa imaturidade. Eu brinco sempre, né? Quando eu estava na escola técnica, tinha um amigo que uma vez chegou para mim, ele era protestante, disse assim: você acredita na reencarnação? Eu disse: não. Eu tenho certeza. Eu disse assim: pois me convença. Quanto tempo você tem? Por quê? Quantas horas você precisa? Horas? Eu levei 30 anos. Para formar a minha convicção espírita, eu levei 30 anos. Você quer que eu lhe convença em 2 horas? Sinto muito, meu amigo. A obrigação de convencer você não é minha, é sua. Então, cuide de ir atrás. Eu não tenho obrigação de lhe mostrar como são as minhas convicções. As minhas convicções são a forma como eu oriento a minha vida. A sua você orienta do jeito que você quiser. Isso exige maturidade da nossa parte. Ou a gente acha que nós vamos apresentar um cartaz, apresentar um filme, fazer uma palestra e mudou a vida das pessoas. Gente, Jesus não mudou a vida das pessoas assim. Até Madalena, que foi, segundo Emmanuel, que melhor se transformou, Jesus deu o início do processo e o resto foi quem que fez? Ela que fez. Ela que fez o processo que está envolvido com isso. Então a gente não pode pensar que nós vamos utilizar esses mecanismos como os mecanismos de estalou o dedo, acabou-se. Quando olhar esse cartaz aqui, vai ser todo mundo homem de bem. Nós estamos num processo de semeadura. Questões? Cadê minha controladora de horário, Malena? Eu não sei que horas são. Que horas é o nosso intervalo? Cadê Dona Malena? Porque se eu parar agora e não for, hein? Eu digo que foi a vice que falou, né? Vocês me apoiam nisso, né, gente? Então vamos seguir adiante. Você falar assim, da gente falar muito dessa questão, a questão da experiência, do sofrimento, né? Essa linguagem do sofrimento que a gente tem que tomar muito cuidado também ao expor ela, né? Dentro da doutrina, por causa dos extremos, né? Essa é uma opinião minha, talvez esteja errado, me corrija, por favor. Mas ou a pessoa está lá explanando o evangelho, ou falando sobre a doutrina, ou ela coloca assim, o verdadeiro espírita tem que sofrer. Ele vai sofrer por resto da vida. Sabe, coloca nesse extremismo, né?
como se isso fosse assim, você não pode. Eu lembro quando eu adentrei o Espiritismo aos 23 anos, eu ouvia muito isso. E um dia eu falei, credo, gente, eu não vou mais participar da casa espírita, eu quero ser feliz também, né? Então, nesse sentido, tomar o cuidado como você coloca isso, né? O primeiro passo é a gente não confundir sofrimento com dor. Esse ponto é fundamental. Sofrer não é sentir dor. Sofrer não é ser infeliz. Sofrer é ter a consciência de que o universo não é um domínio seu. Você não toma conta das coisas da vida. Isso é o sofrimento. E ninguém conseguirá evoluir sem conquistar essa virtude de aprender a suportar as coisas sobre as quais você não tem controle. Isso é o sofrimento. Quais são as coisas que eu não tenho controle? É simples. Pense nas que você tem. Todas as outras são elas. O que você controla na sua vida? Quase nada. Quase nada você controla na sua vida. Vocês têm garantia de que segunda-feira vocês estão em casa? Ué, mas vocês não têm controle da vida de vocês, não? Não. Não tenho garantia nenhuma que segunda-feira eu estou em casa. É nesse sentido que o sofrimento precisa ser compreendido. Porque é desta compreensão do sofrimento que surge uma virtude peculiar, que é a resignação. O que é a resignação? Os Espíritos esclarecem isso no Evangelho. É a quiescência da inteligência, porque compreendeu, e do coração, porque sentiu. Então, não é um processo de aceitação, é um processo de compreensão, de entendimento e de uma relação benéfica com esse processo. Esse é o sentido do sofrimento. O que a gente não pode é fazer um discurso de dor. Se você não está sentindo dor, você não está evoluindo. Opa, peraí. Eu consigo evoluir sem sentir dor. Eu consigo evoluir sem sentir dor. Quando eu compreendo que até o que de ruim acontece para mim é benéfico, então eu aproveito. Entende essa noção? Meu evangelizador, certa feita, me levou para visitar o lar dos Hansenianos em Natal. No lar dos Hansenianos, eu encontrei uma das maiores heroínas que já passaram na minha vida, que foi Dona Marinha. Dona Marinha era uma senhora que ela contraiu lepra, o mal da hanseníase, como era chamado à época. Ela contraiu a hanseníase quando ela tinha 14 anos de idade e era noiva de um famoso médico em Recife. Vésperas de casamento, ela foi fazer o check-up de exames e descobriu que estava com hanseníase. A família, então, levou ela para um tratamento especializado. Botou Dona Marinha num carro, levou-a até Natal, são 350 quilômetros de distância. Em Natal, levou-a ao Hospital São Francisco. Ela entrou para fazer a consulta com o médico especialista e nunca mais viu a família. Ela não sabia onde ela estava. Assim começou a experiência de Dona Marinha. No dia que eu a conheci, ela estava sentada, com o pezinho em cima de um banco, todo enfaixado e o sangue complicado no pé. Os hansenianos, a característica do mal de Hansen é que você perde a sensibilidade na ponta dos órgãos. Então, em geral, desgaste de orelha, desgaste do nariz, desgaste das falanges dos dedos é intensa, porque você não tem sensibilidade nenhuma. Isso cria um problema razoavelmente sério. Hércules perguntou a ela, Dona Marinha, o que foi isso no seu pé? Ah, meu nego, eu hoje acordei, tinha um rato comendo meu dedo. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Fiquei horrorizado com aquilo. Ela olhou para mim e disse assim, meu filho, não faça essa cara não. Pelo menos o dedo serve para alguma coisa. E tudo bem. Eu visitei essa senhora durante muito tempo na minha vida.
Eu posso dizer para vocês que foi com ela que eu entendi o sentido de sofrimento. Porque para ela, toda a experiência daquilo que ela não tinha controle, inclusive da dor, ela transformou em valores espirituais. Então, é alguém que soube aproveitar a ferramenta, um instrumento. E a gente fica pensando assim, poxa, eu queria até ter um sofrimentozinho desse, porque o negócio é bom. É? Não, esse não é o único caminho. Esse não é o trajeto exclusivo de redenção da gente. É isso que a gente precisa entender. Então, a gente não pode ficar com esse discurso assim, ó, ou você sofre ou você não evolui. Não, peraí. Não dá para evoluir sem passar pelos significados da dor, não? Pelo menos uma parte do meu processo evolutivo eu posso fazer com esse ciclo de aprendizado. Agora, vai ter momentos em que você vai perder o controle e vai ser desgastante? Vai. E é nesse contexto que a gente não pode ter um discurso para crianças. Okay? Se você quer ter autonomia espiritual, vai chegar um determinado momento em que você vai pedir para fazer sacrifício. Sabe qual é a comparação que a gente pode fazer para entender isso? Como é que se forma um bom atleta? É bom o treino? Por que não é bom? Porque ele precisa ir no limite dele. Ele sente prazer com aquilo? O que é que ele sente? Alegria. Já viram um maratonista quando chega no final? 42 quilômetros, ele chega a estar zambeta. Está sentindo prazer? Não. O que ele está sentindo? A alegria da chegada. Esse é um valor que só quem compreende é capaz de realizar. É por isso que a gente olha certas situações e diz assim, eu não queria estar aí, não. Não, eu não queria estar na pele de um maratonista, porque eu não compreendo o que é o esforço que ele faz. Eu não compreendo. Mas no momento em que você compreende, você começa a ter a noção do que são esses valores. Ok? É essa noção que a gente precisa estabelecer. Não é um discurso masoquista. Não é um discurso masoquista. É um discurso de amadurecimento espiritual. Tem uma natureza diferente. Tudo bem? Mais alguma consideração, por favor? Sobre o sofrimento também, depende muito de como que a pessoa encara isso, né? Nesse caso que você está contando, dessa senhora que estava com os dedos ali, né, sendo comidos pelo rato, de repente ela agradece a possibilidade de passar por isso, né, de uma outra forma. Como a gente se horroriza com isso, para ela não. Como você comentou antes ali, daquela família que estava só com uma lona em cima, né, e a outra menina que morava num bairro de mais abastado, aquela família que estava morando ali, para eles talvez não fosse um sofrimento, né, como seria para essa moça. Então, é tudo muito relativo, assim, quando você acha que para você isso é um horror, para outra pessoa não é. Né? A dor e o sofrimento, de repente, são coisas que para mim para você não é diferente. Né? Isso é resultado de maturidade, né, gente? Isso é o resultado de um processo de amadurecimento. Se nós temos a concepção de uma ética imortalista e essa convicção nos alcança, nós começamos a ver as experiências da vida como instrumentos. Para que serve um instrumento? Para ampliar a sua capacidade. Então, quando eu olho uma lógica dessa natureza, eu entendo assim, puxa, se tudo está muito bem e eu não estou enfrentando dificuldade nenhuma, eu parei de aprender. Eu estou pagando caro para estar nessa universidade chamada Terra. Então, eu gostaria de aproveitar melhor essa experiência.
Ou a gente acha que para aprender não exige esforço? E tudo. Agora, isso não significa que o esforço tem uma dor incorporada. É essa noção que a gente não pode desassociar, entendeu? Eu não posso fazer uma equivalência de que, olha, todo processo de evolução ele é um processo de incômodo no sentido daquilo que me fere. Não, tem aquilo que me incomoda, tem aquilo que não é bom, mas é aquilo que eu preciso para poder progredir. Quem é que gosta de sentar num banco escolar 8 horas por dia estudando alguma coisa? Mas por que a gente faz isso? Se nós olhamos a experiência da vida sobre uma ótica dessa natureza, muda a nossa perspectiva. Olha, eu estou passando por um momento de dificuldade, estou. E o que é que eu estou aprendendo com isso? Estou só reclamando? O senhor está vendo aqui? Está na hora do senhor resolver, viu? Ué? Por acaso ele não sabe disso? Por acaso isso não está dentro dos planos divinos? Tem um filme que eu adoro de paixão. Não sei se vocês assistiram. The Fiddler on the Roof. Um violinista no telhado. Conta a história de uma família judaica na Rússia, durante a época da pré-revolução russa, e é a história de uma quebra de tradições. Tivel, que é o ator principal, ele é pai de 6 filhas. E as 6 filhas vão casando ao longo do filme. E ele é um homem muito pobre. Então, o filme conta a história das quebras. É quando ele ouve falar do amor, é quando ele ouve falar sobre pontos de tradição, uma série de coisas. Tem um certo momento do filme que é muito bacana, porque a relação dele com Deus é uma relação de diálogo. Então ele briga com Deus, ele faz piada com Deus. Deus é um companheiro dele que está ali o tempo inteiro. O tempo todo ele está com Deus. Então chega uma hora que ele é um leiteiro, ele sai com a mula para distribuir o leite e a mula quebra uma patinha. Então volta a mula e ele carregando o leite. Quando ele chega em casa, ele vai para o estábulo, aí ele olha para Deus e faz assim: Deus, acho que quando o senhor não tem nada para fazer, o senhor arrumar uma ideia e diz assim: o que eu posso atazanar o Tivel hoje? Vamos combinar o seguinte: diante da grandiosidade do universo, diante das inúmeras possibilidades que estão ao seu alcance, diante do supremo poder que o senhor teria, será que afetaria muito as leis universais se o senhor me desse uma pequena fortuna? Sim. Bem, você já pensou o que eu podia fazer com uma pequena fortuna? Não sei se eu já contei essa história para vocês, mas eu vou repeti-la pedindo desculpas se estou sendo repetitivo. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal quando nós lançamos no projeto de loterias a primeira loteria do final do ano. 100 milhões de sorteio. Eu enlouqueci. Virei espírito obsidiado. Porque eu digo assim, meu Deus do céu, com 100 milhões de reais, eu vou resolver a vida de todo mundo. Comecei a fazer planos para resolver as coisas da Federação Espírita Brasileira. Já comecei a planejar como é que eu ia ajudar todas as federativas do país. Mais. Eu vou ajudar orfanato, eu vou ajudar lar de velhinhos, eu vou fazer acontecer. E eu comecei a entrar nessa loucura e começar, né? Vou ganhar, porque agora eu vou fazer acontecer. Olha, com esses 100 milhões, eu sozinho vou fazer mais do que toda a história dos cristãos nesse mundo. Porque eu vou fazer tanto bem que vocês nem imaginam. E comecei a negociar com Deus. Olha só, o senhor me dá isso daqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Tará. Um dia eu estava fazendo prece, pedindo a Deus para ganhar na loteria, quando o seu Abdias, nosso amigo espiritual, aproximou-se, eu digo, veio para me dar os números. Só pode ser, né? Tão convicto que eu estava, seu Abdias se aproximou e disse assim: quanto meu filho tem na carteira? Eu digo, até hoje. Vai mandar eu fazer um jogo, 2 jogos, 3 jogos, e eu vou acertar esse negócio todo. Eu disse para ele assim, R$10. Ele fez assim, e quanto de bem meu filho fez hoje com R$10?
Eu digo, oxe, se eu obedisse com R$10, ninguém faz bem a ninguém, não. Ele disse, meu filho, 10 pães, na época, custa R$1. Você teria matado a fome de 10 famílias. Aí eu ouvi aquela musiquinha espiritual. Ele me olhou muito seriamente e disse assim, meu filho não sabe administrar R$10. Está pedindo 100 milhões. Nunca mais eu joguei na loteria. Por conta da consciência, de dizer assim, rapaz, é mesmo, eu não sei administrar R$10. Quem sabe, né? Quem sabe? Essa é uma relação que a gente precisa começar a estabelecer com Deus, com conceitos que são conceitos. Isso é a ótica imortalista. Isso é a ótica da gente passar pelo processo com uma construção diferente. Vamos seguir adiante? Eu queria começar a falar sobre o método. Em método, a gente vai começar a trabalhar esses conceitos aqui. Divulgar a mensagem espírita para disseminar os valores espirituais para a verdadeira mentalidade cristã ser formada. Método é uma palavra que tem um significado muito peculiar. Meta-odos. Lembram daquele instrumento do carro que marca o quanto você andou? Como é que ele chama? Odômetro. Ele mede o quê? Ele mede o caminho que você fez. O meta-odos, que é a palavra grega, ele significa a visão de cima do caminho. É a visão do caminho do início ao fim. Método é o desenho do caminho que você vai trabalhar. Método é, portanto, uma espécie de estratégia. O que é uma estratégia? É o comportamento que você tem quando você não tem controle sobre todas as coisas. Existem 2 tipos metodológicos. Planejamento. Planejamento é quando você tem completo controle sobre as coisas. Você faz planejamento. Quando você não tem controle sobre as coisas, você monta estratégias. Qual é a diferença? No planejamento, você sabe como você vai agir. No método, você lê o cenário e se adapta às condições dele. Quando nós estamos falando de um método, nós estamos construindo planos e estratégias que nós vamos seguir para qual propósito? Da transformação moral. Vocês vão encher a paciência comigo repetindo isso. O trabalho da comunicação social espírita é a transformação moral. O método é para isso. E que método nós estamos fazendo? O método que nós adotamos dentro da comunicação social espírita é a divulgação da mensagem espírita. Porque por meio dela nós vamos construir os valores da verdadeira mentalidade cristã. Esta sim, assimilada, vai promover a transformação do indivíduo. Para que a gente possa compreender esse processo, é necessário entender a natureza da mensagem espírita. Esta é uma mensagem de vigor transformador. A gente viu falar a respeito disso. O Espiritismo é transformador em sua essência. No livro Cartas e Crônicas, nós vamos encontrar uma mensagem de Jesus dirigindo-se a João. Diz que no Natal de 1600 e pouco, Jesus chamou João para tomar pé da situação de como estava o cristianismo no mundo. Disse assim, João, como é que está o impacto da doutrina no mundo? Aí João disse, bem, senhor, assim, passados aqueles primeiros momentos vibrantes do cristianismo, houve aí umas adaptações, houve umas conveniências e vou dar real para o senhor. O cristianismo tem sido ineficiente na transformação das pessoas. Jesus disse assim, mas João, e os responsáveis pela divulgação? João baixou a cabeça assim, esses o senhor nem me fale.
trocaram os benefícios do céu pelas facilidades da terra. Aí Jesus diz assim: João, se os vivos não nos atenderam aos requisitos, convoquemos os mortos para falar dos valores do Evangelho. Doravante, tu estarás encarregado da disseminação do Evangelho redivivo sobre a terra. Já olharam os prolegômenos de O Livro dos Espíritos? Quem é o primeiro espírito que assina? João, o evangelista, coordenador dessa atividade da revivescência do Evangelho por meio do Espiritismo. Então, nós estamos envolvidos numa tarefa que é uma tarefa de disseminação de valores. Por esse motivo, cabe-nos no dizer de Emmanuel: estabelecida a andaimaria da construção, resta-nos soerguer os valores. É preciso porfiar doravante pela formação da verdadeira mentalidade cristã, pura dos dogmatismos, isenta das vinculações tradicionalistas, porque libertadora. É o discurso dele no livro Emmanuel, onde evoca-nos esta noção de formação de valores espirituais efetivos para que a gente possa trabalhar. Dentro dessa lógica de desenvolvimento, precisamos analisar a mensagem em suas duas dimensões. A mensagem à luz da doutrina espírita, ela tem um domínio existencial e mediúnico. Qual é o domínio existencial da mensagem? É aquela que você transporta com a sua vida. Você é a mensagem que você porta. Por isso que quando você se expressa, você diz o de que o seu coração está cheio. E quando você tenta dizer uma coisa que seu coração não está cheio, o seu falar é sim, mas o seu sentimento é não. O seu dizer é não, mas o seu falar é sim. Então nós precisamos alinhar esse processo com uma atitude existencial. Mas essa atitude existencial também é o nosso dístico mediúnico. Em que sentido? Quais são os fundamentos da mediunidade? Sintonia e afinidade. A gente tem um ditado popular que diz assim: dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Em Espiritismo, a gente pode dizer o contrário: dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Porque o processo de sintonia e afinidade é a característica. Cada um vive no mundo psíquico que construiu para si mesmo. Por isso a importância de nós dignificarmos a nossa mensagem. Mas essa mensagem de natureza existencial e mediúnica, ela também se expressa num outro domínio, que é o chamado domínio linguístico. Esse domínio linguístico é o conjunto das coisas que nós representamos. O domínio da linguagem é o domínio da construção do mundo em nossa cabeça. É um mundo de representações. Pela linguagem, nós mapeamos o mundo e construímos uma representação dele em nós. E este é o universo em que nós vivemos efetivamente. É graças ao domínio da linguagem que nós somos capazes de construir narrativas, que nós somos capazes de edificar memórias, que nós somos capazes de recuperar contextos e de adaptá-los. A mensagem, ela também está preenchida desses valores. Daí a necessidade de nós ampliarmos a nossa linguagem, isto é, a nossa capacidade de capturar ideias novas, de dar significados precisos, de articular conceitos sofisticados,
Porque esses conceitos ampliam o nosso mundo, a nossa forma de pensar a existência. E este domínio de natureza linguística, ele vai impactar o nosso domínio existencial mediúnico. Compliquei o processo? Está claro com o que é essa ideia que a gente está falando? Esse é um ponto importante, eu queria insistir com ele. O domínio existencial é a frequência da atitude que você escolheu viver. Esse é o tônus da sua capacidade de afinidade. Embora você tenha sintonia com espíritos de natureza superior, é bem possível que você não consiga recuperar esse processo. Deixa eu explicar isso de maneira um pouco mais clara. Sintonia e afinidade são chaves para a gente entender os fenômenos da mediunidade. A sintonia é um apelo físico. Eu falo, Vanessa me ouve, ouve. Nós temos sintonia. O veículo físico de comunicação permite que a gente comunique um com o outro. O que não significa que o que eu falar você vai compreender. O processo de compreensão exige afinidade nesse processo. Vou lhes contar uma história que eu repito como ilustração para isso. Estava na faculdade, cheguei da faculdade, entrei em casa, a secretária da minha mãe disse: André, um amigo seu da federação ligou com um assunto muito importante para falar com você. Digo: Maria, quem era o amigo? Não sei. Qual era o assunto? Não lembro. Digo: Maria, você não me disse nada. Tudo que você fez foi me deixar preocupado. Esse tipo de recado não me dê mais, não. Olha que desaforo. Entrei para tomar banho. A bichinha ficou inconsolada. Tomei banho, saí para jantar, para ir para a federação. Ela, muito assim, cuidadosa, disse: eu lembrei o nome do homem. Digo: como era, Maria? Disse: Frieira. Como é, Maria? Frieira. Maria, não seria freire? Não, era frieira. Freitas? Não, tenho certeza, o nome do homem era Frieira. Eu não conheço nenhum Frieira. Tá bom. Queria ser indelicado de novo. Fui para a federação. Cheguei na federação, o meu grande amigo estava me esperando e disse assim: liguei para você hoje. Eu caí na gargalhada. Um descendente de alemão, chamado Odell Schuller. O que ela ouviu? Schuller. O que ela entendeu? O que estava no universo dela. Frieira, chulé. Esse é o processo de sintonia e de afinidade. Nós aprendemos da vida aquilo que nós construímos em nós. Por isso que é necessário que este domínio existencial, mediúnico, intermediário da mensagem, ele seja continuamente ampliado pelo nosso esforço de constituição da mensagem em nós. Mas esse domínio ele é ampliado pelas características linguísticas, pelo aprendizado de novos conceitos, pela capacidade de representação, pela multiplicidade de construções, tanto em sintaxe, quanto em semântica, quanto em pragmática. Aplicação do conceito, uso adequado do conceito, representação adequada dele. Esses elementos eles são chaves para que a gente desenvolva uma habilidade comunicativa que não apenas emite, mas que compreende o que está emitindo dentro do processo. Então, a gente vai desenvolver habilidades no campo da linguagem quando, por exemplo, eu aprendo a fotografar melhor. O que eu estou fazendo? Estou aprendendo a utilizar o recurso do registro da luz para construir mensagens. É diferente de eu fazer retrato, né? Eu pego a câmera, o que você quer dizer com essa foto? Nada, eu só estou registrando as coisas aqui. Ou quando eu escrevo qualquer bobagem. Espera aí, qual é o propósito da sua escrita? Qual é a articulação que você está fazendo? Que tipo de metáforas você constrói? Então, esse é um domínio que, para o comunicador em especial, precisa ser construído com propósito. Você vai usar essa cor? Vai. Por quê?
Por que você está usando essa cor? Não, porque eu achei bonito. Então você não sabe por que você está usando ela, né? Por que você está usando esse som? Né? Não, mas o som tem uma modulação, ele tem uma inspiração. Você tem modos de sonalidade. Você pega uma mesma música, põe no modo tal, ela preenche o espírito. Você põe em outro modo, ela acanha o espírito. Qual é o modo que você vai usar para essa música? Hein? Ué, você vai no cinema. Metade das emoções que a gente sente na música é o quê? É o filme? Não, é trilha sonora. Porque o pessoal aprendeu a utilizar a trilha sonora para fazer isso daqui. Você sabe como identifica esses padrões? Você sabe como é que você está utilizando para isso daqui? Esse é um trabalho que a comunicação precisa saber para usar eficientemente esse tipo de conteúdo. Eu estou utilizando a linguagem para alcançar os processos. Isso é método. Está claro esse processo? Tudo bem?